Bom, pessoal, então agora nós vamos dar continuidade à nossa aula teórica 2C, onde nós conversaremos a respeito da anatomia dos ossos que constituem os membros pélvicos. Como nós já vimos anteriormente, basicamente os membros pélvicos são constituídos pelas seguintes estruturas ósseas. Nós teremos a pelve, que ela é formada pela fusão de três ossos, então ilho, isquio e pubis fundidos. Essa pelve ela se articula com o sacro lá do esqueleto axial e também vai se articular com o fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo e se articula com tíbia, fíbula e patela. Essa região da articulação femorotíbio-patelar, que é a articulação do joelho, de acordo com a nomenclatura zootécnica, é designada como soldra zootécnica. A tíbia, ela vai se articular em sua extremidade distal com os ossos do tarso. Essa região dos ossos do tarso, de acordo com a nomenclatura zootécnica, é designada como jarrete zootécnico. Os ossos do tarso, por sua vez, articulam-se com os ossos do metatarso e o metatarso irá se articular com os ossos que constituem os dígitos. Lembrando que a constituição dos dígitos nos membros pélvicos é similar ao que ocorre nos membros torácicos. Então, os dígitos vão ser constituídos pelas falanges proximal, média e distal, e também nós teremos os ossos sesamoides auxiliando nessas articulações entre as falanges, onde vão se inserir tendões de determinadas musculaturas para possibilitar a movimentação desses dígitos. Então, vamos começar conversando a respeito da pelve, ou também conhecida como osso coxal. Então, como eu já disse anteriormente, a pelve ela é formada pela fusão de três ossos. O ilho, indicado ali pelo quadrado em amarelo, o pubis, indicado ali pelo quadrado em vermelho, e o isquio, indicado pelo quadrado verde. Essa estrutura da pelve, ela fica um pouco inclinada no corpo do animal, de modo que o ilho ele fica voltado para a dorsal, se articulando com o sacro do esqueleto axial e voltado também mais cranialmente, enquanto que o pubis e o isquio eles ficam voltados para a ventral e mais caudalmente ao corpo do animal. Então, o pubis e o isquio eles vão formar o assoalho pélvico, nós dizemos assim. Então, assim, é a pelve que vai possibilitar que os demais ossos que constituem os membros pélvicos se articulem com a coluna vertebral. Como vocês podem notar nessa imagem, a pelve ela é constituída por duas metades similares, tá? Que vão se articular aqui. Então, vocês notem que são duas metades idênticas que cada metade recebe a designação de hemipelve. Então, gente, essas hemipelves, elas se articulam entre si através de uma articulação chamada de sínfise pélvica, que é uma articulação cartilaginosa, como vocês podem observar evidenciado aqui nessa imagem. A sínfise pélvica, ela é constituída pela sínfise púbica, que é a união, então, dos ossos do pubis, e pela sínfise isquiática, que é a união ali dos ossos do isquio. Então, a sínfise ela é uma articulação cartilaginosa. No momento, por exemplo, do parto nas fêmeas, essa articulação ela se torna mais maleável, possibilitando assim a dilatação da pelve para a passagem do feto. E mais dorsalmente, o ilho ele vai se articular com o sacro através da articulação sacro-ilíaca. Então, essas hemipelves, elas se mantêm unidas uma à outra através dessa articulação da sínfise pélvica, que constitui também o assoalho pélvico. Notem, gente, que em cada hemipelve que constitui a pelve, nós temos uma estrutura como se fosse um cálice, né? Como se fosse uma cavidade que é chamada de acetábulo. É nesse acetábulo que a cabeça do fêmur vai se articular, formando uma articulação chamada de articulação coxofemoral. Então, os três ossos que constituem a pelve,
auxiliam, né, participam da constituição, da formação dessa cavidade, que é designada como acetábulo. Então, nós teremos o corpo do ilho, o ramo do púbis e o ramo do isquio se unindo nessa região do acetábulo. Aí aqui uma informação adicional. Essa articulação coxo-femoral é uma articulação que, em especial em cães de grande porte, dependendo da raça, eles podem apresentar displasia nessa articulação, que é conhecida então como displasia coxo-femoral. Esses animais nascem, né, com a articulação normal, porém, conforme eles vão crescendo, essa articulação vai sofrendo algumas anormalidades que resultam numa degeneração dessa articulação, que causa dor, claudicação. Então, só para conhecimento de vocês. Notem que nós também temos um orifício, né, ali entre o púbis e o isquio, que é chamado de forame obturador. Então, esse forame obturador, ele ocorre na pelve, né, delimitado cranialmente pelo púbis e caudalmente pelo isquio. E é por meio desse forame obturador, por exemplo, que vai ocorrer a passagem do testículo nos machos, uma vez que, na maioria dos mamíferos domésticos, o testículo ele vai se alojar no saco escrotal. Então, o animal, ao longo, né, do seu desenvolvimento fetal ou logo após o nascimento, vai ter a descida do testículo por meio desse forame obturador em direção ao saco escrotal. Aqui, gente, eu coloquei essa imagem para vocês tentarem visualizar e entenderem como que é o posicionamento da pelve nos animais. Então, imaginem uma vaca que vocês peguem uma vaca de leite, né, uma vaca leiteira, que geralmente ela tem menos depósito de tecido, de gordura na anca. Então, imaginem que vocês estão observando uma vaca leiteira em estação, vocês estão observando ela caudalmente. Então, o que vocês vão observar, né? Então, nessa imagem aqui, nós temos a cauda, a coluna vertebral. Então, logo acima da cauda, vocês conseguem ver uma saliência óssea. Essa saliência óssea que vocês observam acima da cauda, né? Próximo ali à coluna vertebral, nada mais do que a pelve. No caso, é o ilho que constitui a pelve. E o ilho, ele apresenta algumas tuberosidades. Então, próximo à coluna vertebral, nós temos a tuberosidade sacral do ilho e mais para a lateral, nós temos a tuberosidade coxal do ilho, tá? Então, essas pontas ósseas que vocês observam são as tuberosidades do ilho. Sacral, próximo à coluna vertebral, coxal, mais na lateral ali do quadril, no caso do exemplo da vaca. E abaixo ali da cauda, né, próximo na linha da região da vulva, então abaixo da cauda nós teremos primeiramente o ânus, abaixo do ânus nós teremos a vulva, a abertura da vagina ali, né? Então nessa região, nessa altura nós também temos uma proeminência óssea que nada mais é do que a tuberosidade isquiática, ou seja, o isquio que a gente consegue palpar ali. Já o púbis, ele vai ficar mais para o interior do corpo do animal, formando o assoalho pélvico. Tá ok? Então, essa é a posição da pelve, ela fica inclinada. O ilho fica voltado dorsal e cranialmente, enquanto que o isquio fica voltado ventral e caudalmente. Ainda falando da pelve, agora nós vamos conversar a respeito de cada osso que constitui a pelve. Inicialmente, vamos falar a respeito do ilho. Então, o ilho, ele é um osso triangular, como se fosse um triângulo invertido, né, cuja a sua base ela fica voltado crânio dorsalmente e o seu ápice, né, imaginando que o ilho é um triângulo, o seu ápice vai constituir o corpo do ilho e vai participar da formação ali do acetábulo. Como eu já disse no slide anterior, nessa asa do ilho, né, nós teremos na base ali desse triângulo que é o ilho, nós teremos algumas tuberosidades. Então, nós temos a tuberosidade sacral, que fica próximo ali ao sacro do esqueleto axial, se articulando com a coluna vertebral, e a tuberosidade coxal, que fica voltada então para a lateral do corpo do animal, formando a ponta do quadril.
Então, a asa do ilho é como se fosse a base do triângulo, ou seja, é toda essa região compreendida entre a tuberosidade sacral e a tuberosidade coxal. Essa linha que existe entre essas duas tuberosidades nessa margem dorsal do ilho é chamada de crista ilíaca e o ápice do triângulo, desse triângulo invertido, que é o ilho, forma o que nós chamamos do corpo do ilho e ele vai participar da constituição do acetábulo. Tá? Então, o ilho ele é basicamente uma estrutura triangular invertida, onde nós teremos tuberosidade sacral, coxal, a crista do ilho, a asa do ilho e o corpo desembocando lá no acetábulo. Então, aqui nós temos uma nova imagem, né, da pelve. Então, vocês podem verificar a presença do ilho. O ilho, então, ele é um osso com formato triangular, numa posição invertida. Vocês conseguem visualizar a tuberosidade sacral, que vai se articular com o sacro, lá da coluna vertebral, e a tuberosidade coxal, que fica voltada para a lateral, formando a ponta do quadril. Entre essas tuberosidades, nós temos, né, essa bordinha aqui dorsal do ilho, que é chamada de crista ilíaca, e depois esse ilho continua em direção ao acetábulo, onde nós temos essa região aqui, que é o corpo do ilho. Nessa imagem ainda vocês conseguem evidenciar o pubis, né? O forame, o pubis ele faz a delimitação cranial do forame obturador, enquanto que o isquio faz a delimitação caudal desse forame obturador. E nós conseguimos também evidenciar a sínfise pélvica, a sínfise púbica e isquiática, né? Entre pubis e entre isquio, e a soma, né, da sínfise púbica e sínfise isquiática formam a sínfise pélvica, tá ok? Então, é o pubis e o isquio que vão formar o assoalho da pelve, o assoalho pélvico. Nesse espaço que existe entre o corpo do ilho, é nessa região que vão estar passando o reto, né, que integra o sistema digestório, e no caso, por exemplo, da fêmea, nós teremos aí também passando nessa região o sistema geniturinário. Então, nós teremos o sistema reprodutor da fêmea protegido aí pela pelve. Agora, com relação ao isquio, né? Então, o isquio, o ramo do isquio participa da constituição do acetábulo. O isquio, como um todo, ele faz a delimitação caudal do forame obturador e como vocês podem observar nessa imagem que o isquio termina na sua região caudal com uma saliência óssea que é chamada de tuberosidade isquiática. E outra particularidade que ocorre nesse osso é a presença da sínfise isquiática, né, que permite a união entre uma hemipelve e outra. E ele, então, esse isquio, ele participa da formação do assoalho pélvico. Já o pubis, como vocês podem observar nessa imagem, ele fica cranial ao isquio. Então, o pubis ele vai fazer a delimitação cranial do forame obturador e o ramo do pubis vai entrar também na constituição do acetábulo. Lembrando que no pubis também ocorre a sínfise púbica, essa articulação cartilaginosa que permite a união dessas hemipelves. Então, a sínfise pélvica nada mais é do que a sínfise púbica mais a sínfise isquiática. Lembrando que essa sínfise é uma articulação cartilaginosa, que permite a união entre as duas hemipelves. Bom, agora nós vamos conversar a respeito do fêmur. O fêmur, como eu já disse anteriormente, é o maior osso do corpo. Ele é um osso longo, então ele é constituído pelas epífises, metáfises e diáfise. Ele vai se estender desde a pelve até a tíbia. Então, por ser um osso longo, ele apresenta uma extremidade proximal e uma extremidade distal. Em sua extremidade proximal, o fêmur apresenta uma região designada como cabeça, que é ela que vai se articular com o acetábulo da pelve, formando a articulação coxo-femoral.
Além disso, na extremidade proximal do fêmur, nós temos algumas proeminências ósseas designadas como trocânteres, onde vai ocorrer a inserção de tendões de músculos que vão constituir ali o quadril e a coxa, tá? Já na extremidade distal do fêmur, nós teremos uma área designada como tróclea, onde vai ocorrer a articulação da patela, na articulação do joelho, e os côndilos, né, que vão se articular, então, com a área articular ali da tíbia, tá bom? Então, a extremidade distal do fêmur é que vai constituir a articulação do joelho, que é uma região designada, né, de acordo com a nomenclatura zootécnica, como soldra zootécnica, a articulação do joelho. Então, aqui nós temos uma vista cranial e uma vista caudal do fêmur. Em ambas as vistas, na extremidade proximal do fêmur, nós conseguimos visualizar a cabeça do fêmur e o trocânter maior. Lembrando que, como eu já disse anteriormente, as maiores proeminências, protuberâncias ósseas nos ossos que constituem os membros estão localizadas na face lateral desses ossos. Então, lateralmente, nós conseguimos aqui evidenciar o trocânter maior. Então, vamos tomar como base, primeiramente, essa vista cranial do fêmur. Então, nós conseguimos observar na sua extremidade proximal a cabeça do fêmur. Abaixo da cabeça do fêmur, nós temos a região do colo do fêmur. Lateralmente, né? Então, essa aqui é a face medial do fêmur. Na sua face lateral, nós vemos na extremidade proximal o trocânter maior. Depois nós temos o corpo do fêmur e cranialmente, na extremidade distal do fêmur, nós temos a região da tróclea, onde vai articular a patela. Já na vista caudal ali do fêmur, nós conseguimos, na extremidade proximal, ainda visualizar a cabeça do fêmur, o trocânter maior, e descendo na mesma linha ali do trocânter maior, nós teremos o trocânter menor mais medialmente. E entre o trocânter maior e o trocânter menor existe uma elevação óssea que recebe a designação de crista intertrocantérica. Por que é crista intertrocantérica? Porque é uma elevação óssea que está ocorrendo entre dois trocânteres. Então, é uma crista entre trocânteres, intertrocantérica. Então, o trocânter maior fica voltado para a lateral, enquanto que o trocânter menor fica na mesma altura ali, né, na mesma linha, digamos, da cabeça do fêmur, voltada para a face medial. E devido a essa elevação da crista intertrocantérica, abaixo dela ali ocorre uma depressão, que é designada como fossa trocantérica. Depois, na extremidade distal, nesta vista caudal do fêmur, nós conseguimos evidenciar os côndilos medial e lateral, que vão se articular lá com a tíbia. Entre esses côndilos existe uma depressão, que recebe a designação de fossa intercondilar, e acima ali dos côndilos, nessa face caudal, também existe uma depressão, que é designada de fossa supracondilar. Supra porque está acima dos côndilos, intercondilar porque está entre os côndilos. Então, aqui nós temos uma vista distal, né, do fêmur, onde vocês podem evidenciar a presença dos côndilos, lateral, medial. Entre os côndilos existe uma fossa, que é a fossa intercondilar, e acima desses côndilos também existe outra fossa, que é a fossa supracondilar. Mas cranialmente, então esses côndilos ficam caudalmente, enquanto que cranialmente, nessa extremidade distal do fêmur, ocorre a tróclea, que é uma região onde vai ocorrer a articulação com a patela. Já nessa vista caudo-medial da extremidade proximal do fêmur, nós conseguimos evidenciar a presença da cabeça do fêmur. Abaixo ali nós vemos a região do colo do fêmur. Lateralmente temos o trocânter maior e a partir desse trocânter maior ocorre uma elevação óssea que é designada como crista intertrocantérica, que termina aqui numa tuberosidade um pouco menor, que é designada como trocânter menor, e atrás ali dessa crista intertrocantérica ocorre uma fossa, que é designada como fossa trocantérica.
Então veja que as designações são todas muito similares. Ali na cabeça do fêmur está evidenciado uma região chamada de fóvea da cabeça do fêmur, que nada mais é do que uma depressão que serve, onde irão se inserir ligamentos para constituir, para manter a articulação coxo-femoral. Aqui nesta imagem agora nós temos a patela, que nada mais é do que um osso curto que vai participar da articulação femorotíbio-patelar. Essa articulação corresponde à articulação do joelho e, como eu já disse anteriormente, essa região dessa articulação, de acordo com a nomenclatura zootécnica, é designada como soldra zootécnica. Então, com relação à patela, não existem muitas particularidades. Agora, com relação à tíbia e à fíbula, em sua extremidade proximal, em especial no que diz respeito à tíbia, ela vai se articular com o fêmur, enquanto que em sua extremidade distal, ela vai se articular com os ossos do tarso. A tíbia, como vocês podem observar nessa imagem, ela é bem maior do que a fíbula e muito mais fácil de se palpar, então facilmente palpável, enquanto que a fíbula é um osso longo, porém delicado, que se encontra-se voltado para a face lateral da tíbia, tá? Então a gente consegue palpar ele lateralmente na perna. Então, nesta imagem aqui nós temos, a tíbia associada com a fíbula. A tíbia é o osso maior, mais evidente. Na sua face medial, na extremidade proximal da tíbia, nós temos uma tuberosidade, chamada de tuberosidade da tíbia, enquanto que na sua extremidade proximal, na face lateral, vai ocorrer a fíbula. Aí nós temos o corpo da tíbia e na sua extremidade distal, nós podemos ver algumas projeções ósseas, que são designadas de maléolo lateral e maléolo medial, que também servem para inserção de tendões de determinadas musculaturas implicadas na movimentação dos ossos que constituem o membro pélvico. Aqui nós temos uma imagem evidenciando a extremidade proximal da tíbia, onde medialmente nós conseguimos observar a tuberosidade da tíbia e as áreas articulares que irão se articular com a extremidade distal lá do fêmur. Então, nós temos aqui o côndilo lateral, medial e essa protuberância óssea entre esses côndilos que recebe a designação de eminência intercondilar. Então, essa região se articula juntamente com a extremidade distal do fêmur e a patela, constituindo a articulação femorotíbio-patelar, que é conhecida nessa região como soldra zootécnica. Já na extremidade distal da tíbia, nós teremos uma depressão que recebe a designação de cóclea, onde irá se articular os ossos do tarso, em especial o talos, que é um dos ossos que constituem os ossos do tarso. Agora, com relação à fíbula, a fíbula é um osso longo, porém delgado, que se estende lateralmente à tíbia a partir da sua extremidade proximal. E existem algumas peculiaridades entre as espécies. No bovino, na realidade, a fíbula é apenas um pequeno resquício, uma pequena projeção óssea que ocorre na face lateral da tíbia. Enquanto que no equino, essa fíbula é um pouco mais desenvolvida, porém ela tende a se fundir ao corpo da tíbia. E já nos carnívoros, ela é mais desenvolvida. A fíbula nos carnívoros, ela se estende desde a extremidade proximal até a extremidade distal da tíbia. Agora, com relação aos ossos do tarso, então, de acordo com a nomenclatura zootécnica, essa região dos ossos do tarso é designada como jarrete zootécnico.
Os ossos do tarso, assim como os ossos do carpo, são ossos curtos. Porém, no tarso, esses ossos eles se organizam em 3 fileiras. Temos a fileira proximal, fileira central e a fileira distal. Na fileira proximal, nós temos o osso talos, que é esse evidenciado em amarelinho mais claro, que vai se articular lá com a cóclea da extremidade distal da tíbia. E nós temos o osso calcâneo, evidenciado no amarelo mais forte. Esse osso calcâneo apresenta na sua extremidade proximal uma saliência óssea designada como tuberosidade calcânea ou tuberosidade do calcâneo. É nesse osso calcâneo que vai se inserir o tendão calcâneo, que nos seres humanos nós conhecemos como tendão de Aquiles, tá? Então, assim, esse tendão é referente a determinadas musculaturas que vão possibilitar o movimento da pata do animal. Na fileira central, evidenciado em vermelho, nós temos o osso central, e na fileira distal, em azulzinho, nós temos os ossos társicos ou tarsais, que são numerados de 1 a 4 da face medial em direção à face lateral do membro. Então, gente, com relação aos ossos do tarso, também ocorrem peculiaridades entre as espécies. Então, o carnívoro e o suíno, eles apresentam todos os ossos do tarso em todas as fileiras. Já o bovino, ele caracteriza-se por apresentar todos os ossos da fileira proximal, porém, na fileira central, o osso central se funde com o quarto osso társico. E, além disso, na fileira distal, nós teremos o segundo e o terceiro osso társico também fundidos. Já no equino, ele apresenta na fileira proximal o talos e o calcâneo, apresenta na fileira central o osso central bem desenvolvido, porém na fileira distal, o primeiro e segundo osso társico encontram-se fundidos. O terceiro osso társico é bem desenvolvido e em seguida nós temos o quarto osso társico. Então, essas são as particularidades referentes aos ossos do tarso entre as espécies citadas. Aí, gente, se articulando com os ossos do tarso, nós teremos os metatarsos, que vão em seguida se articular com as falanges que constituem os dígitos. A partir do metatarso, a constituição óssea vai ser similar ao que ocorre no membro torácico. Então, vai ser similar ao metacarpo e aos dígitos falanges do membro torácico. Então, a partir de metatarso, metacarpo, a constituição vai ser similar, tanto nos membros pélvicos quanto nos membros torácicos. Então, como nós podemos observar nessa imagem aqui, no carnívoro nós teremos 5 metatarsos e, consequentemente, 5 dígitos. Nos suínos nós teremos 4 metatarsos, uma vez que o primeiro metatarso é ausente, o segundo e o quinto são reduzidos e o terceiro e o quarto são bem desenvolvidos. No bovino, nós não teremos nem o primeiro e nem o segundo metatarso, o terceiro e o quarto são fundidos e o quinto é apenas um resquício, enquanto que no suíno nós não teremos nem o primeiro nem o quinto metatarso, o segundo e o quarto são reduzidos e o terceiro metatarso é que vai ser bem desenvolvido, da mesma forma como acontece para o metacarpo nos membros torácicos. Aqui é uma imagem evidenciando o metatarso, ele não apresenta muitas particularidades, é um osso longo que em sua extremidade proximal se articula então com os ossos do tarso, e em sua extremidade distal apresenta essa região da tróclea que vai se articular então com a falange proximal que constitui o dígito. Então, com relação aos dígitos, assim como ocorre no membro torácico, eles são constituídos por 3 falanges, a falange proximal, a falange média e a falange distal. Nos animais ungulados, a falange distal ela é protegida pelo casco, enquanto que nos carnívoros, essa falange distal ela termina no formato de garra, de gancho. A falange proximal se articula, em sua extremidade proximal com o metatarso.
E assim como ocorre nos dígitos dos membros torácicos, entre a articulação do metatarso com a falange proximal, nós temos os ossos sesamoides proximais, e entre a articulação da falange média e a falange distal, nós temos os ossos sesamoides distais. É que no equino, esse osso sesamoide distal apresenta um formato particular e por isso recebe a designação de osso navicular. E daí vocês vão me questionar, mas por que eu tenho que conhecer o sistema esquelético que compõe o corpo animal, né? Por que eu tenho que conhecer todos esses ossos? Porque vocês estão cursando o curso de isotecnia e é importante que vocês conheçam toda a anatomia, toda a estrutura básica de constituição dos animais, desde a nível celular, a nível tecidual, até a composição do corpo desses animais em termos de órgãos e sistemas que o constituem. Porque é imprescindível que vocês consigam entender o que é a normalidade de um animal para conseguir adequar manejos e reconhecer possíveis patologias, possíveis alterações. Então, quando vocês observarem um animal caminhando, se movimentando, um equino cavalgando, vocês vão conseguir visualizar se a pisada está errada ou não. Vocês vão conseguir propor alternativas para modificar essa pisada, uma vez que essa pisada, uma vez errada, ela pode comprometer articulações. Aí é importante que vocês saibam quais são os órgãos que estão quais são os ossos que estão envolvidos nessas articulações para saber como proceder. É importante que vocês consigam reconhecer isso, tá bom? Então essa é a importância do estudo da anatomia do sistema esquelético para vocês. Então é isso, eu agradeço a atenção e nos vemos na próxima aula.